Pessoal, hoje eu escolhi para a gente conversar sobre esse livro aqui, Clarice. Ritos de Adeus, da Hannah Kent, da editora Globo, com 320 páginas. O livro é do ano de 2012, publicado no Brasil em 2013. Esse livro trata de um dos temas mais controversos da atualidade, sobretudo em matéria de direitos humanos, que é a questão da pena de morte. Esse livro, ele descreve a história de Agnes Magnus Dott. Aliás, esse livro é um romance inspirado na história de Agnes Magnus Dott, que é uma islandesa. A história se passa na Islândia, no ano de 1828. A Clarice vai ler a sinopse para você. O ano é 1828. Na gelada e inóspita Islândia, a jovem Agnes Magnus Dott é acusada de matar e queimar 2 homens. A brutalidade do crime define sua pena: morte por decapitação. Ela aguarda o dia de sua execução sob o teto de uma família local, obrigada a abrigar a criminosa pelo comissário da região. Agnes vive seus últimos dias à espera, tendo como companhia o frio, o silêncio e o medo, o próprio e o dos outros. A família, horrorizada com a ideia de conviver com uma assassina, trata Agnes com repúdio e indiferença. O que conserva sua humanidade é o trabalho que é obrigada a realizar na fazenda, que cumpre com extrema habilidade, e as visitas do jovem e inexperiente reverendo Totti, seu conselheiro espiritual. É para Totti, com quem tem uma misteriosa conexão, que Agnes, aos poucos, revela sua verdadeira história. Com o passar dos meses e por conta da convivência forçada em uma cabana isolada, minúscula e repleta de privações, a até então assassina se transforma gradativamente em parte da família, que percebe que há mais sobre aquela mulher do que os boatos e seu julgamento jamais imaginariam. Embora este seja um romance de ficção, é baseado em fatos reais. A autora, Hannah Kent, se inspirou na história da última mulher executada na Islândia. Nomes, cartas e outros documentos foram pesquisados e traduzidos durante o período em que Kent viveu na região. Por isso, a narrativa ganha contornos absurdamente realistas, mas não menos poéticos. Hannah Kent oferece um retrato muito menos ambíguo do que tinha a mulher conhecida simplesmente como bruxa ou assassina. É difícil crer que Agnes realmente cometeu um crime tão cruel. E, no suspense, para descobrir sua verdadeira história, nos perdemos pelas fazendas geladas da Islândia. O país, tão distante, torna-se próximo com as descrições minuciosas do cheiro do mar, do toque da chuva, do frio desesperador e da solidão arraigada profundamente, não somente em Agnes. A narrativa cativante e a ambientação fazem de Ritos de Adeus um romance difícil de largar. Apesar das barreiras da distância, da cultura e da época, Hannah Kent evoca questões muito íntimas da existência humana sobre as relações, os limites do amor e a maneira como enfrentamos a morte, e deixa a angústia de pensarmos: e se fôssemos impedidos de contar nossa própria história? E aí você vê o seguinte: primeiro, essa história se passa no século XIX. Segundo, essa história relata num romance baseado na história de Agnes Magnus Dott
a história da última mulher condenada à morte na Islândia. E, inicialmente, ela é levada a uma prisão em que ela simplesmente não tinha a menor condição de higiene, não tinha a menor condição de alimentação, e fica nessa prisão, na prisão de Storaborg, por algum tempo, até que o comissário distrital, Blundell, decide que ela será mandada à casa de uma família para aguardar a sua sentença, ou para aguardar a execução da sua sentença. Agnes fora condenada à morte pelo assassinato de 2 homens. E ela então vai para essa casa e chega em estado deplorável, suas roupas sujas, seu corpo todo cheio de lama, enfim, o estado era deplorável. A história se passa numa região camponesa da Islândia, se chegava normalmente a cavalo, fazia muito frio naquela época, na época em que ela chega à casa da família, e naquele momento, ou naquele período, a igreja dominava os costumes, e ela então tinha direito a escolher um padre para acompanhar os seus últimos dias até a execução. A família, quando sabe que ela vai passar esse período lá, a família de John e Margaret, ou Margrethe, na verdade, essa família fica extremamente contrariada. A gente vai receber uma assassina para morar aqui com a gente, para dividir a casa conosco. E, ao mesmo tempo, a família procura uma saída para não ter que recebê-la, mas acaba não tendo jeito. O John, que era o chefe da família, era uma pessoa que tinha relações com o governo e queria manter essas relações em bom tom. Resultado, a família acaba recebendo, e a que mais rejeitava Agnes Magnusdóttir era a filha mais nova, a Steina. E o casal tinha ainda mais uma filha, Sigurlaug, ou Lauga, como é normalmente chamada no livro. E esse casal, então, com essas 2 filhas, recebem-na com uma certa dose de hostilidade. Só que o tempo vai passando e a família dividia a mesma cabana. Então não tinha como deixar de ouvir as conversas dela com o reverendo que ela escolhera, Thorvardo, ou Totti, como é chamado corriqueiramente no livro, já que os nomes acabam sendo abreviados de alguma maneira. E a família vai percebendo que por trás de uma assassina fria existia uma mulher que possivelmente não tivesse a responsabilidade que se colocava sobre ela. E a família vai se apegando a ela, principalmente Steina, aquela que não queria Agnes em sua casa. E a história vai se passando até o seu desfecho, e a beleza da descrição dos cenários, a beleza da descrição das relações que se constroem entre Agnes e aquela família contrasta com a tristeza que o leitor sente quando o livro termina. Eu espero que você faça essa leitura. É uma leitura que faz a gente pensar muito sobre a figura da pena de morte, que faz a gente pensar muito sobre a injustiça enquanto uma prática corriqueira da lei e, sobretudo, a gente pensa muito sobre a possibilidade de erro judiciário. A gente precisa parar de achar que o Poder Judiciário não erra. Erra e erra muito.
Talvez o Poder Judiciário erre desde que ele passou a existir, desde que os homens se acharam no direito de julgar uns aos outros. Acho que vale muito a pena essa leitura, sobretudo pela beleza das descrições feitas por Hannah Kent, mas principalmente pela quantidade de reflexões que o livro nos provoca. Então, o nosso Vai Lendo de hoje deixa esta sugestão aqui. Hannah Kent, a Ritos de Adeus, a história da última mulher condenada à morte na Islândia. Fica a dica, eu espero que você goste desse livro, que você leia, que você, enfim, faça as mesmas reflexões ou outras reflexões, mas que você não perca essa leitura. Vale muito a pena, gente. E no próximo Vai Lendo, então, nós vamos estar aqui, né, para comentar sobre um outro livro e vamos continuar nesse assunto, porque é um assunto que tem vasta literatura. Então, a gente volta a se falar. Segue lá no Instagram, dá um like ou um dislike aqui pra gente, compartilha e até a próxima. Tchau!